graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós essa noite. Amados irmãos, mais uma vez um privilégio poder trazer a palavra aos irmãos. Peço perdão desde já pela minha voz, ela está assim desde a semana passada. Então provavelmente eu vou parar bastante para beber água, não porque eu quero, mas porque a minha esposa me obriga. Então vocês me verão bebendo bastante água, ao menos eu quero. Você está vendo que eu estou tentando, amor. Abramos a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1, versículos de 3 a 11. Filipenses capítulo 1, versículos de 3 a 11. Diz assim a inerrante palavra do nosso Deus: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Tua palavra foi lida, Senhor. Nós clamamos a Ti que o Senhor aplique essas palavras ao nosso coração. Nos dê o discernimento necessário para compreender essas palavras e aplicá-las em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você é alegre? Você é feliz? O que é alegria? Alegria, no dicionário, diz assim: estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. Essa definição do dicionário não poderia estar mais certa, o que mostra que é muito difícil nós conseguirmos chegar na plenitude desta alegria sem Cristo. Como, afinal, nós estaremos plenamente satisfeitos, plenamente contentes, plenamente em regozijo, se nós não estivermos Cristo? O que será que alegram as pessoas? As pessoas ultimamente têm tentado se alegrar ou tentado encontrar maneiras de se alegrar em diversas formas diferentes, é verdade. Alguns buscam alegria em seus trabalhos, os seus empregos. Outros substituem os seus filhos por cachorros. Agora, não quero mais ter filhos, porque filhos, estes dão trabalho. Prefiro animais, que eu deixo em casa quando dá, deixo com o vizinho em algumas situações, os famosos pais e mães de pet de hoje em dia. E quando um filho está a caminho, sem o consentimento do casal, a resolução é muito fácil. Basta colocar um fim na vida daquela criança, para que voltemos a atenção à nossa carreira, para que voltemos a atenção à nossa vida, porque é isso que importa. A verdadeira alegria é fazer a nossa vontade. A verdadeira alegria é que não importa que outra pessoa tenha que morrer, é que eu fique feliz com tudo isso. Alguns encontram ou procuram alegria na sexualidade, buscando na troca de gênero satisfação. Eu fiquei tentando decorar a nova sigla a tarde toda e ainda não consegui. LGBTQQICAAPF2K+.
a nova sigla de gênero. É de fato muito grande, consegui decorar. E não sabemos até quando, né? Talvez semana que vem aumente aí mais algumas letras. E não importa, eles podem colocar o alfabeto inteiro aqui, o alfabeto grego, o alfabeto hebraico e todos os outros alfabetos. Ainda não vai satisfazer aquilo que tem vazio no coração deles. Ainda não vai satisfazer aquilo que eles estão procurando, porque essa verdadeira alegria não está nisso. Alguns outros procuram abusar e desfazer o conceito familiar, aquele modelo de desconstrução familiar. Família não é isso, família é aquilo. E tentam desconstruir, deixando as mulheres masculinizadas e os homens afeminados, tirando a autoridade masculina do lar e colocando na mulher, colocando um jugo sobre o outro que eles não conseguem trazer. De fato, esse conceito de desconstrução veio junto com a teoria do relativismo. Então agora tudo é desconstruído. Se você vai em um restaurante um pouco mais chique, eles talvez vão te oferecer ali uma lasanha desconstruída. Vão colocar ali a massa de um lado, o presunto do outro, a carne ali, uma farofa de queijo em algum canto ali. E para mim é um pecado mexer com a lasanha. Então eu acho isso realmente de desconstrução totalmente equivocado. Os cristãos, eles têm uma visão diferente sobre tudo isso. Nós temos uma visão diferente sobre a alegria, porque nós não estamos em busca desenfreada por alegria, porque a verdadeira alegria do cristão tende a ser Cristo, o nosso Salvador. As pessoas, elas podem chegar a grandes conclusões em tudo que buscam, mas a grande verdade é que Salomão estava certo. Tudo é vaidade. Tudo debaixo do sol é vaidade. Estas pessoas procuram prazeres em busca de vaidade, em busca de satisfazer a si mesmo. Buscam isso em relacionamentos, buscam isso na sua carreira, buscam isso na economia, buscam isso até mesmo em entorpecentes. As pessoas desesperadamente procuram alegria e por vezes não encontram. Homens grandes, de acordo com Plutarco, Alexandre o Grande, ele conquistou vários e vários países ali naquela região da Ásia. E ele chorou, de acordo com Plutarco, ele chorou dizendo: não há mais mundos para conquistar. A tristeza de Alexandre o Grande é que não havia mais mundos para conquistar. Um outro exemplo, mais contemporâneo, é Tom Brady, o quarterback do Patriots, e depois ele foi para outros times do campeonato da NFL, futebol americano. E depois que ele conquistou 3 campeonatos, 3 Super Bowls, ele disse: isso é tudo que existe? Isso mostra uma tremenda satisfação ao alcançar grandes lugares. E é por isso que muita gente, em alto poder, com dinheiro, com fama, com tudo pela frente, ainda se encontram em drogas, ainda acabam perdendo ou entregando a sua própria vida aos seus vícios, aos prazeres, dando fim a si mesmo, justamente porque não conseguiram encontrar, na altitude do que eles acharam, nenhuma alegria ou prazer. São Cipriano escreveu para o seu amigo Donato no século III. E o que ele escreveu descreve exatamente tudo isso que eu estou dizendo sobre a alegria. Ele disse assim: este parece um mundo alegre, Donato. Quando eu vejo esse belo jardim à sombra dessas vinhas, mas se eu escalasse alguma grande montanha e olhasse para as vastas terras, você sabe muito bem o que eu veria: ladrões nas estradas, piratas nos mares, nos anfiteatros, homens assassinados para agradar as multidões que aplaudiam. Sobre todos os tetos a miséria e egoísmo. É realmente um mundo mau, Donatus. Um mundo incrivelmente mau. No entanto, no meio disso encontrei um povo tranquilo e santo. Eles descobriram uma alegria que é 1000 vezes melhor do que qualquer prazer desta vida pecaminosa. Eles são desprezados e perseguidos e não se importam. Essas pessoas, Donato, são os cristãos e eu sou um deles. Fecha aspas. A verdadeira alegria não está em não ser perseguido ou em ter uma vida excelente ou ter uma vida bem confortável. A verdadeira alegria que está aqui São Cipriano dizendo para Donato era a alegria encontrada em Cristo Jesus. E Paulo encontrou essa alegria.
Quando ele escreve aos Filipenses, ele vai demonstrar esta alegria. Considere o apóstolo Paulo sentado ali em uma prisão, escrevendo aos Filipenses. Paulo era o homem mais feliz de Roma. Roma, um lugar, um centro onde tinha de fato várias alternativas de prazeres naquela cidade. Era uma cidade grande, como muitos dizem, era uma metrópole. Ali tinha todos os tipos de entretenimentos. Quem vem de cidade pequena sabe que cidade pequena não tem muita coisa para se fazer. Mas quando você vem para uma cidade grande como São Paulo, você fica, uau, tem muito shopping. Não tem um shopping, tem vários. Você pode escolher qual shopping você vai. Você pega o metrô e você dá de cara com vários parques. Tem várias coisas para fazer nessa cidade. E assim, buscar alegria ou satisfação. E Paulo, em meio àquela metrópole, estava na prisão, em uma cela. E ele era o homem mais feliz de Roma, porque a alegria dele não estava nas coisas criadas, mas a alegria dele estava plenamente em Cristo Jesus. Cristo era o motivo da alegria de Paulo. E este é o tema da mensagem de hoje. Cristo, motivo de toda a alegria. Cristo, motivo de toda a alegria. A pergunta que fica é: Cristo é o motivo de toda a sua alegria? É isso que move o seu coração? Se Cristo é o motivo de toda a nossa alegria, então, em primeiro lugar, devemos agradecer pela obra de Deus. Agradecer pela obra de Deus. Leiamos o versículo 3 ao 5 de Filipenses 1. Diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Não há dúvidas de que Paulo aqui está mostrando um afeto e um carinho muito grande para com os filipenses. Paulo, ele era muito agraciado pelos filipenses. Os filipenses ajudavam o ministério de Paulo, mas não apenas isso. Paulo demonstra aqui um verdadeiro amor para com aquele povo, um verdadeiro amor para aqueles que acolheram a Paulo. Paulo estava orando pelos filipenses e ele estava realmente agradecido por tudo aquilo que eles fizeram. Paulo, ele deve ter se lembrado dos seus amados daquela igreja de Filipos. Veja, nós nos lembramos também de amados de outras igrejas, de encontros que fazemos, e se por acaso em algum momento você mudou de igreja, você lembra dos amados da igreja na qual você saiu. E aqui ele deve ter se lembrado também de quando Deus o impediu na segunda viagem missionária. Ele queria ir para a Ásia, ele queria ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo negou, disse não para Paulo. E ao invés de ele ficar chateado, ele fez o que o Espírito Santo mandou. Teve então a visão de um homem macedônico que disse: socorro, ajuda-nos. E então Paulo foi em direção à Macedônia e começou a pregar por lá. E uma das igrejas alcançadas por essa pregação foi a igreja de Filipenses. Olha a importância de seguir a vontade de Deus e não a nossa. A vontade de Paulo era ir para a Ásia, mas Deus o mandou para a Macedônia. E agora ele estava aqui fazendo essa carta em gratidão e amor por aquela igreja da Macedônia, chamada de Filipo. E na Macedônia ali muitas conversões aconteceram, não apenas em Filipenses. Nós vemos ali Lídia e a sua família, eles foram alcançados pela pregação de Paulo. Nós podemos lembrar da história do carcereiro, quando Paulo ficou preso lá, e o carcereiro, de repente, no meio da noite, houve um grande tremor, e as celas se abriram, e o carcereiro acordou e não achou os presos. E então ele ia tirar a própria vida. Quando então ele escutou alguma coisa na sala, dizendo: não tire sua vida, nós estamos aqui. E eles estavam orando e falando de Deus. Então, aquele carcereiro chegou até Paulo e disse: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Da mesma forma como o jovem rico fez. Só que o carcereiro, ele se entregou verdadeiramente. Não apenas se entregou, mas levou o evangelho para toda a sua casa. E a sua família converteu-se ao Senhor. Este é o verdadeiro motivo da alegria de Paulo. Paulo estava feliz, Paulo estava alegre. E Paulo estava aqui escrevendo uma carta para aquele povo que ele amava muito. E ele reconhece que desde o primeiro dia até agora,
aquele povo tinha sido parceiro do Evangelho, tinha estado junto com ele nas frentes de batalha. Sabe que uma coisa que é muito interessante na vida do seminarista, na vida do pastor, na vida do missionário, é saber que cada seminarista, cada pastor, cada missionário tem sempre igrejas orando por eles. Eu não tenho dúvida que no período da minha formação, a Igreja Presbiteriana Aliança ora por mim. Eu não tenho dúvidas que a Igreja de Jabuticabal ora por mim. E que são amados e estão firmes no ministério junto comigo. É como se vocês estivessem ali acordando junto comigo todos os dias, pegando os livros e lendo junto comigo. Porque este é o verdadeiro sentimento que tem. Porque toda vez que eu penso, ou qualquer seminarista, ou missionário, ou pastor, pensa em desistir, nós nos lembramos da igreja. Nós nos lembramos da igreja que nós servimos. Nós nos lembramos com carinho de cada pessoa que nós temos que servir. Então, quando nós vamos preparar um sermão, não dá para preparar de qualquer maneira, porque são aqueles que estão ali ombro a ombro, ajudando a gente na caminhada. Como fazer de qualquer maneira? É isso que Paulo quer dizer. Ele está falando para os filipenses: vocês estavam comigo na cadeia. Vocês estavam comigo em toda a situação que eu passei, cada desespero, cada momento de fuga, cada momento da pregação do Evangelho, vocês pregaram junto comigo, porque vocês me apoiaram, vocês foram fiéis ao ministério. Esse é o papel da igreja. A igreja precisa apoiar uns aos outros, e principalmente aqueles que estão à frente da batalha, aqueles que estão indo para outros países que não conhecem ninguém. Isso é realmente algo notável. Alguém que larga a sua cultura, alguém que larga a sua língua, alguém que larga os seus parentes, os seus amigos, e simplesmente vai para um país onde eles não sabem o que vai acontecer. E quantos missionários morrem no campo e nós nem sabemos? Portanto, devemos sim orar por eles. Como igreja, atrás dessas pessoas tem um povo forte, orando por eles, estamos todos juntos. É isso que Paulo diz. E a alegria e confiança de Paulo é em Deus. E isso termina na grande obra. E a alegria é muito recorrente nesta carta aos Filipenses. Em Filipenses 1,4 diz que Paulo ora com alegria. Em 1,18 diz que ele se alegra porque Cristo é proclamado. Em 1,25 diz que permanecerão vivos na terra para a alegria dos filipenses na fé. E aí a gente consegue ver mais tantos outros relatos aqui de alegria nessa carta. Seria de fato muito grande essa lista, porque esta carta é uma carta da alegria. A alegria faz parte da vida dos crentes. Não é porque você não está passando por uma fase boa que você não tem que ser alegre. É isso que Cipriano estava dizendo aqui. Não, os cristãos não são alegres porque eles são ricos. Não são os ricos da cidade. Não é a alta sociedade. Eles são os cristãos. E isso talvez é o que mais irrita as pessoas. Uma das coisas que eu achei mais interessante quando eu fui no primeiro grupo de jovens é que eles estavam rindo e brincando e conversando e rindo. E na minha percepção, as pessoas só faziam isso quando estavam bêbadas, embriagadas. E eles estavam conversando e rindo e contando piada e estavam se divertindo. Que povo é esse? Que povo é esse feliz? Que povo é esse alegre? Será que esse povo está sobrando dinheiro na vida desse povo? Será que eles descobriram alguma coisa que eu não sei? O que será que faz esse povo feliz? Meus irmãos, não dá para ser crente carrancudo. Não dá para ser crente bravo, crente que chega na igreja, bom dia, só se for para você, e senta. Não dá para ser esse crente. Crente é crente feliz. O povo cristão é um povo alegre. É um povo que sai ali e as pessoas conseguem ver a alegria contagiante. É aquele povo que chega no estabelecimento e tudo muda. É aquele povo que, ao conversar com uma atendente de supermercado e ela está brava, está no mau dia, você consegue transformar o dia daquela atendente. Você consegue falar e brincar com ela, e ser doce, e ser terno, e ser alegre, e ser feliz. O crente é feliz não porque as coisas vão bem, mas porque ele tem a certeza da salvação. É como se você já soubesse o final da história. Você está assistindo o filme com uma outra pessoa. E esse filme está num momento extremamente tenso. E as coisas estão acontecendo ali, muita ação. E a outra pessoa está preocupada. Nossa, eu acho que ele vai morrer.
acho que ele vai morrer no final, acho que vai acontecer alguma coisa, e agora, o que vai acontecer? E você está do lado bem assim, eu já assisti o filme, ele não morre não, no final tudo vai ficar bem, as coisas vão melhorar, mas calma, fica em paz. Essa é a vida do crente, a gente já sabe o final da história, a gente já viu o final do filme, nós já lemos sobre isso, nós sabemos que Cristo voltará, nós sabemos que Jesus vencerá, e que nós já somos um povo vitorioso, ou não. Nós somos alegres, porque sabemos da vitória que Cristo teve naquela cruz. Ele venceu a morte, e por isso temos vida. Tem como ficar triste, depois de saber que este era o nosso maior problema, e agora não é mais? O maior problema da humanidade foi resolvido para nós. Não há motivo para o crente ficar triste, não há motivo para o crente ficar irritado, e é por isso que é pecado tudo isso. Nós precisamos de fato nos concentrar em Jesus. Quando Jesus enviou lá os 70 missionários, eles voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós. Nós estamos muito felizes, porque os demônios se submetem a nós. Em Lucas 10:17. Mas Jesus repreendeu aquele povo, dizendo: Não vos alegrei, porque os espíritos se submetem a vós, mas alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no céu. O motivo da nossa alegria não é as coisas que nós fazemos. O motivo da nossa alegria não é porque eu consegui completar um álbum de figurinha, ou porque eu consegui vir todos os dias na escola dominical, ou porque eu estou muito frequente na igreja, ou porque eu fiz boas obras. O motivo da nossa alegria é somente um: Cristo nos salvou. Nós somos salvos, povo eleito do Senhor. Não há motivo para tristeza, não há razão para desespero. Então, se você perdeu o emprego, se você estiver acontecendo algum deserto na sua vida, se você estiver passando por uma situação triste e complicada, entenda: Deus já tem o melhor para você. O maior problema já foi eliminado. As coisas daqui da terra vão e vêm. A alegria vem por meio de Cristo. Vem a alegria por fazer parte desse povo. A falta da alegria, a falta de ações de graça, talvez seja um pecado tão grande, chamado ingratidão. Martinho Lutero fala sobre isso. Ele diz assim: absolutamente nada é mais repugnante, e não há nada que a natureza humana possa tolerar menos. É muito mais fácil perdoar, até esquecer a dor e um dano que o inimigo tenha nos causado, até mesmo assassinado o nosso pai ou a nossa mãe, do que perdoar a pessoa que nós tratamos de maneira bondosa e fiel, mas ela retribui com ingratidão e infidelidade, que paga o ódio, paga com ódio o amor e o companheirismo. Como diz o provérbio latino: alimentamos e criamos uma cobra no nosso próprio seio. Deus também é extremamente hostil para com este pecado, e ele pune, como diz as Escrituras em Provérbios 17:13: quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Um dos piores problemas e uma das piores as coisas que deixam todos indignados é aquela pessoa que nós fizemos tão bem e ela nos paga com ingratidão. Nós tratamos como filho e ela nos trai como um grande inimigo. Isso de fato corta o nosso coração, isso destrói o nosso coração. É a mesma coisa que acontece quando um relacionamento é quebrado por conta de um adultério. Isso é uma coisa extremamente terrível, porque você confiou toda a sua esperança, toda a sua energia, e não esperança de fé, mas a sua energia com aquela pessoa, você tem ela como parte de você, você e ela são um, e de repente ela vira as costas para você, e trai você, trai a sua confiança. E é isso que por vezes fazemos com Deus. Quando Ele nos chama para ser povo dEle, e nós viramos as costas para Deus, nós traímos a Deus, pecamos. Devemos ser gratos, meus irmãos. No versículo 6 ele diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é uma doutrina da preservação dos santos. De fato, Deus vai preservar o seu povo.
uma fidelidade que jamais vai ser tirada, é de Deus. Uma vida que jamais terá fim. É isso que a Bíblia nos fala. Uma fonte de água que jamais deixará de borbulhar no coração daquele que a bebe. Um dom que jamais será perdido. Uma mão da qual a ovelha do bom pastor jamais será arrebatada. Uma corrente que jamais será partida. Um amor do qual jamais nos separaremos. Uma vocação que jamais será cancelada. Um fundamento que jamais será destruído. E uma herança que jamais será desfeita. Tudo isso está escrito na palavra do Senhor. A aliança que Deus fez com o seu povo não é rompida. Aquele que começou a boa obra em vós, Ele irá terminá-la. Deus não faz as coisas pela metade. Talvez você tenha projetos inacabados. Talvez você tenha começado uma faculdade e não continuado. Talvez você tenha começado um emprego e não quis continuar. Talvez você tenha coisas na sua casa inacabadas, projetos que você começou e não deu continuidade. Mas Deus não é assim. Deus não começa as coisas e para no meio e não termina. Deus começou a boa obra em vós e Ele vai terminar, é uma certeza que o crente tem. Deus começou a salvação, Deus trabalha a salvação no coração do crente e não há como você perder a salvação no processo. Deus termina a sua boa obra, Ele termina. Deus não é como os humanos. Se você é cristão, tenha a certeza de que você é salvo e de que Cristo não morreu em vão. Essa salvação, ela é permanente. Esta salvação, ela é eterna. Em segundo lugar, se Cristo é o motivo de toda a nossa alegria, nós devemos valorizar a comunhão dos santos. Filipenses 1, 7 e 8 diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Aqui nós vemos um Paulo totalmente diferente dos intelectuais de hoje, e sim, Paulo era um intelectual para aquela época. Basta você ler as cartas paulinas e você vai ver que não eram feitas por um homem leigo, e sim por um homem de alta patente. De fato, Paulo era um intelectual. Mas, ao contrário de muitos intelectuais, até mesmo teólogos, Paulo não ficava no campo das letras. Paulo, ele amava verdadeiramente as pessoas. Ele não era aquele tipo de pastor que chega aqui e diz: eu vou pregar o Evangelho, vocês ouvem a palavra e eu vou embora. Não quero que me cumprimentem, no máximo um aperto de mão, não quero muita intimidade, não quero chegar muito perto. Tem um pastor de Tupaciguara, e inclusive vários outros pastores também falam isso: pastor tem que ter cheiro de ovelha. Isso é fantástico. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor tem que estar perto das ovelhas. Pastor tem que chegar junto. E é isso que Paulo está mostrando. Eu amo a igreja de Filipos. Eu amo os filipenses. Eu amo este povo. Meu coração dói de saudade desse povo. Povo feliz, povo alegre, povo companheiro, eu sinto saudade. Ele diz aqui que traz eles no coração e traz eles nas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo está confirmando mais uma vez, dizendo: nós estamos juntos nessa. Nós, como igreja, estamos pregando o Evangelho. Eu fui preso, nós fomos presos. Isso é corpo, isso é a unidade do corpo. Isso é muito interessante. É isso que nós devemos ser. Povo unido, povo que ama a comunhão. Não pense em você que comunhão é vir aqui aos domingos, sentar no banco e ir embora. Ou conversar com algum irmão, ou falar sobre a SAF, ou falar sobre alguma coisa da federação e depois ir embora. Isso não é comunhão. A comunhão é você realmente se importar com o irmão que está do seu lado. É se importar mesmo. Como se ele fosse um irmão. Talvez você tenha irmãos, ou já tenha visto irmãos, aquele irmão que você não gosta. Ou então aquele irmão que você fala: nossa, eu só suporto porque é do meu sangue. Aquele parente que você diz: nossa, eu tenho que suportar, ele tem que frequentar a minha casa porque eu não posso fazer nada. Porque ele é meu irmão, não tenho o que fazer. É assim com os crentes da igreja.
Às vezes eu vou irritar você. Às vezes o irmão vai irritar você, no extremo. E por amor a Cristo, e por amor a Ele, você deve perdoar e suportar. Tal pessoa fez isso comigo, eu vou sair dessa igreja. Cansei. Quem é você para achar que a igreja está aqui para servi-lo? A comunhão é a maturidade de entender que somos parte de um povo imperfeito, chamados para ser perfeito. A comunhão é você amar verdadeiramente na prova de fogo. É muito fácil você ter comunhão em momentos alegres. Quando tem uma fogueira, está todo mundo cantando, violão ali, louvor acontecendo. É lindo, fácil ter comunhão. É difícil você ter comunhão quando alguém pisa no seu calo. É difícil ter comunhão quando alguém faz algo que você não gosta. Então nós precisamos ter comunhão passando por cima de nós mesmos. Aqui Paulo mostra que ele se deleita com seus amigos de Filipos. Paulo se deleita com a igreja de Filipenses. Ele tem prazer. Ele quer estar lá no meio. Ele não apenas está lá, ele valoriza a afeição que ele tem. Nós devemos amar a igreja, amar a comunidade. Não há coisa melhor do que ver os pequeninos crescendo na igreja. Não há coisa melhor do que ver aquele que estava quebrado, agora regenerado por meio da graça de Cristo Jesus. Não há nada melhor do que ver aquele que estava em pecado, agora assumindo uma posição de submissão e voltando aos caminhos do Senhor. A igreja tem que amar isso. A igreja tem que se deliciar na comunhão. A comunhão precisa ser presente. Aqui ele diz ainda no final, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Essas duas palavras, terna misericórdia, na verdade, se você olhar no texto original, você pode ter ali um outro significado que é um pouco mais intenso do que das misericórdias. É nas entranhas. Então, em uma outra tradução, ficaria da saudade que tenho em vós, nas entranhas de Cristo Jesus, ou seja, dentro de Cristo Jesus, no íntimo de Cristo Jesus. A saudade que eu sinto por vocês é por meio de Cristo Jesus, não é por mim, mas por meio de Cristo Jesus, pela misericórdia de Cristo Jesus, eu compartilho de um grande amor por cada um de vocês. É isso que Paulo está falando para Filipenses, é isso que nós devemos sentir pelo nosso irmão. Se você tiver um amor tão grande assim pelo irmão que está do seu lado, não há nada que ele faça que fará com que você se aparte desse amor. Ele pode te irritar ao extremo. Você vai falar, mais uma vez eu vou perdoar, porque ele é meu irmão. E quando alguém vier falar mal do seu irmão para você, o que você vai falar? Eu falo, você não. É meu irmão, é meu sangue, é minha família. Então quando eu vejo crentes falando mal de crentes, ainda para não crentes, eu duvido que essa pessoa realmente seja cristã. Eu duvido que essa pessoa realmente ame a Cristo. Ame os seus irmãos. Meus irmãos, todos nós temos fragilidades, todos nós somos pecadores. A Bíblia nos diz, por que fingir que não? Todos nós somos assim. E Cristo, mesmo assim, nos amou. Cristo, mesmo assim, entregou sua vida por nós, então nós devemos também ter Cristo como modelo. Ninguém pode tirar essa nossa alegria. Paulo estava alegre e feliz com aquela igreja. Paulo estava alegre, não porque ele era rico, porque podiam tirar tudo de Paulo, podiam tirar a riqueza, a liberdade, os amigos, a família, podiam tirar qualquer outra coisa dele, mas a única coisa que não podiam tirar de Paulo era a alegria de Cristo. Não dava para tirar de Paulo, e a mesma coisa fica para nós. Podem tirar tudo de você, podem colocar você para baixo, podem tentar destruir sua vida, mas a verdadeira alegria está em Cristo, e isso ninguém tira de você. Somos alegres em Cristo Jesus. Ninguém pode tirar a sua alegria em Cristo. Se você não tiver a Cristo, você não encontrará alegria. Se você não orar e for ingrato,
você não encontrará alegria. Se você não tiver comunhão na igreja, você não encontrará alegria. Se você não tiver certeza da salvação, você não encontrará alegria. Se você não tiver relacionamentos de amor na igreja, você não encontrará alegria. Cristo é o motivo de toda alegria. É Ele, somente Ele. Terceiro e último lugar, meus irmãos. Nós vimos que Cristo é o motivo de toda alegria. Em primeiro lugar, se Ele é o motivo de toda a nossa alegria, nós devemos agradecer pelas boas obras. Em segundo lugar, se Cristo é o motivo de toda a nossa alegria, devemos valorizar a comunhão dos santos. Em terceiro e último lugar, se Cristo é o motivo de toda a nossa alegria, nós devemos crescer em amor e discernimento. Filipenses 1:9 diz assim: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Paulo aqui, ele ora para que o amor dos filipenses cresça e aumenta cada vez mais em conhecimento e discernimento. E o propósito do crescimento deste amor é para aprovar as coisas excelentes, em outras palavras, para discernir o que é melhor, para serem sinceros e inculpáveis no dia de Cristo, para serem cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo e para a glória e louvor de Deus. O amor dos filipenses era muito parecido também do amor de Paulo para com os tessalonicenses. A gente vê lá em 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10, diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos, para com toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, para progredirdes cada vez mais. Paulo reconhecia que aqueles irmãos realmente amavam uns aos outros, mas o que ele disse é: continue crescendo em amor. Isso nos mostra que não existe limite para o amor. Existe sempre algum espaço para crescer, algum espaço para amar ainda mais o nosso irmão. Ainda há espaço para amor no nosso coração. Nós nunca estaremos saciados no amor fraternal. Devemos amar e amar mais. E esse amor não é um amor sentimental. Não é aquele amor hippie. Os mais antigos vão lembrar dos hippies. Não é aquele amor hippie que diz: tudo o que você precisa é o amor. Mas é um amor visível e reconhecível. É um amor verdadeiro e palpável. É um amor com atitude. É um amor com atos de amor. E esse amor mútuo é muito importante para a comunidade cristã. Em 1 João 3,14 diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. O que está dizendo aqui é: nós temos certeza da salvação porque nós amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama os seus irmãos não passou da morte para a vida, continua em morte. Percebe a importância que tem a comunhão dos santos? A comunhão dos santos, ela é essencial para a vida cristã. Se você não tem comunhão verdadeira com o seu irmão, se você não ama nas entranhas de Cristo o seu irmão, a palavra do Senhor diz que você ainda está morto, que você ainda não é um irmão, por isso você não o ama, por isso você não consegue perdoar. Você ama o seu irmão? Essa é uma marca do cristianismo. Nós devemos amar os nossos irmãos. Este termo aprovar, ou discernimento que aparece, ele aparece só aqui no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento ele aparece 22 vezes, na versão da Septuaginta de Provérbios. Essa parte de discernimento e conhecimento está muito ligada com a sabedoria. Você precisa de sabedoria para a comunhão. Você precisa de sabedoria para a comunhão com os seus irmãos. Meus irmãos, como é difícil a lida com aqueles que ainda não entenderam qual o verdadeiro chamado de todos nós. Fomos chamados para amar. Fomos chamados para entregar as nossas vidas pelos nossos irmãos, para abdicar de nós mesmos em prol
dos nossos irmãos. É isso que os filipenses deveriam saber. Eles deveriam saber do amor de Cristo pela igreja e como eles deveriam se unir. Eles precisariam saber que deveriam amar colocando as necessidades do próximo acima das suas. Quão difícil é isso? É você saber que você precisa abdicar de você mesmo, daquilo que você gosta, daquilo que você ama, por amor do outro. E por vezes isso dói. Isso talvez vá acabar com você. Isso talvez vai te colocar no chão. Mas você precisa fazer. Não é sobre você, é sobre Deus. A nossa vida como crente não pode ser alicerçada na nossa vontade, meus irmãos. Paulo está exortando os filipenses aqui, dizendo: vocês devem amar ao seu próximo. E depois ele vai dizer: você precisa considerar o próximo superior a si mesmo. Se nós considerássemos o próximo superior a nós mesmos, nós não pecaríamos no amor ao próximo. É impossível. Que briga você pode ter com alguém que você considera superior a si mesmo? Tem como brigar com o seu chefe quando você chega lá na sala dele e ele manda você fazer alguma coisa? Se você considera ele superior a si mesmo, não tem como brigar, você obedece, você acata, você passa por cima de si mesmo. Em alguns ditados diz: engole sapo. Você passa por situações difíceis, você engole situações que você não engoliria, você suporta situações complicadas, porque você considera aquela pessoa superior a si mesmo. Faça isso com seus irmãos da igreja, faça isso com seus irmãos em Cristo Jesus. Quando ele te ferir, cure as suas feridas em Cristo. Não tente avançar no seu irmão, não morda o seu irmão, não avance no seu irmão. O amor cresce onde há discernimento em Cristo. O amor cresce onde nós nos encontramos com Cristo. Nós devemos buscar um crescimento espiritual contínuo em amor, que seja acompanhada de um crescimento e um discernimento espiritual. E isso resulta em uma vida cheia de frutos do Espírito Santo. E isso glorifica a Deus. Em terceiro e último, concluindo, meus irmãos, se Cristo é o motivo de toda a nossa alegria, nós devemos agradecer pelas obras de Deus, nós devemos valorizar a comunhão dos santos, nós devemos crescer em amor e no discernimento. Paulo nos lembra que a nossa vida é um processo, é uma obra que está sendo concluída, e nós temos responsabilidade de reconhecer essa obra e reconhecer e entender que essa obra vai ter fim, e o fim dela já está escrito no livro da lei. Você pode crer em nosso Senhor Jesus, você pode crer na palavra de Deus, você pode crer naquilo que está escrito, porque a verdade é a palavra do Senhor para nós. Temos essa comunhão verdadeira dos santos, porque ao amar o seu irmão, você está amando a Deus, e você está honrando a Deus, você está testemunhando da glória de Deus. Oremos mais uma vez. Deus amado, Pai, nós agradecemos pela Tua mensagem. Como é bom saber que somos alegres no Senhor. Como é bom saber que o Senhor é suficiente, a Tua graça nos basta. Como é bom saber que a nossa alegria não está alicerçada nas coisas deste mundo. Como é bom saber que nós não dependemos de bens materiais para sermos felizes. Dependemos unicamente de Ti. E o Senhor fala aos nossos corações. Somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade que temos de pregar o Evangelho, de viver em comunhão. Ajude-nos, Pai, a destruir o egoísmo. Ajude-nos, Pai, a destruir o pecado que há em nós, para que vivamos segundo a Tua vontade e não segundo a nossa vontade, para que o nosso orgulho caia por terra, para que o nosso nome diminua e que o nome de Cristo permaneça em tudo.
Oramos em nome de Jesus. Amém. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save.